Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Ah, tá, vou fazer o teste lá. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Vou tentar fazer o teste aqui, ver se não mexe, tá bom? Tiago, capítulo 3, verso 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante um proceder condigno às suas obras. Se todavia tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde existe inveja e sentimento faccioso, aí também existe confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, todavia, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena ou cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Dá-nos graça e ajuda-nos com que ela de fato ilumine os nossos pés, abra os nossos olhos e nos dê um coração segundo o teu coração. Faça aquilo que lhe aprouver de acordo com a tua palavra na vida de cada um de nós nessa noite, presentes ou remotamente. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de eu tratar sobre como evidenciar sabedoria e inteligência celestiais, deixa eu só fazer uma menção disso aqui, que foi um lapso meu. Tiago, capítulo 3, se não me engano, verso 9. Eu usei o argumento correto, né? Ele acabou saindo de uma maneira diferente semana passada. Com a língua, né? Bendizemos ao Senhor e Pai, também com a língua, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então veja, não é nem para falar de alguém, porque o argumento de Tiago, aqui os ricos estavam se prevalecendo dos pobres, levando a galera para tribunal, injuriando, falando blasfêmias, a coisa estava pegando no meio da igreja, e ele diz, olha, ainda que vocês tenham a razão, não fale dos outros assim. Tá? Tem jeito para a gente tratar as coisas, senão vocês vão passar de pessoas corretas a réus. Tá? Então, nesse sentido, se nem falar, eu devo falar de alguém porque é a imagem de Deus, você imagina tocar. Então, a igreja não deve ser favorável ao aborto jamais. Tá? Eu acabei falando o contrário, né? A igreja deve ser favorável ao aborto. O argumento estava certo, só o lapso da conclusão que saiu errado. Então, estou me retificando aqui, só para que fique absolutamente claro e registrado também. Tá? Quem é favorável ao aborto dentro da igreja ainda não entendeu a dignidade que existe do ser humano, que sequer eu posso falar dos outros, que dirá tocar nos outros. O argumento é sério. Né? Eu acho que, como a gente está deixando bem de lado a dignidade do ser humano, a gente fala de quem a gente quer, do jeito que a gente quer, e, portanto, se pode falar do jeito que quiser, tocar também não faz a menor diferença. É por isso que talvez haja dificuldade de entendimento e uma série de outras razões. Mas aqui, baseado em Tiago, eu não posso falar de alguém porque é a imagem de Deus, e dirá tocar em alguém que também é a imagem de Deus. Ok? Então a igreja não deve ser jamais favorável ao aborto, mas pelo contrário, deve ser favorável à vida. Bem, eu não vou aumentar a discussão aqui, porque tem uma série de argumentações contra o aborto, mas certamente a igreja não deve ser favorável, tá bom? Muito bem. Voltando então para o verso, acertado isso, para o verso 13 em diante, nós vimos como organizar a língua e que a sabedoria passa pelo uso da língua.
hoje, ele, concluindo o raciocínio dele do capítulo 3, quer tratar quem entre vós, verso 13, é sábio e inteligente. E ele, então, vai fazer uma descrição do que é a verdadeira sabedoria e inteligência celestiais. Então, como é que eu devo fazer, ou o que eu devo fazer para evidenciar a sabedoria e a inteligência celestiais? É disso que Tiago está dizendo agora. Sabedoria e inteligência, para início de conversa, ela nunca foi um assunto que começa no Novo Testamento. Alguns até dizem que a literatura de sabedoria que existe no Novo Testamento começa em Tiago. Porque sabedoria e inteligência, especialmente da liderança, quem entre vós, quem é esse vós? Provavelmente o capítulo 3, verso 1, aqueles que ainda se tornariam líderes, mas também no capítulo 4 a gente viu, irmãos, não falem mal uns dos outros. Então ele está pensando não só aquelas pessoas que se tornariam líderes, aquelas pessoas que já são líderes, ou qualquer pessoa no meio da igreja. Então, se você pretende um dia ser líder da igreja, essa palavra aqui é para você. Se você pretende um dia seguir Jesus Cristo, não tenha dúvida, essa aqui é a palavra para você. Nomear líderes que tenham essa característica não é de hoje. A característica de sabedoria e inteligência. A palavra de Deus diz assim: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças. Na verdade, um pouquinho adiante, Moisés ainda diz assim: tomei, portanto, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados. Então, sabedoria e inteligência está lá atrás. Uma característica que não é exclusivamente da liderança da igreja lá atrás, mas é uma característica que seria imputada ao próprio povo de Deus. Moisés diz adiante: guardai-os, os mandamentos, portanto, e cumpra os mandamentos, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. E, ouvindo estes estatutos, os povos dirão sobre o povo de Deus que guarda os estatutos de Deus. Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, sabedoria e inteligência certamente deve existir na liderança da igreja, mas sabedoria e inteligência não é de exclusividade da liderança da igreja para o exercício de um mandato. Isso deve ser dos crentes, que até as pessoas de fora da igreja, se os crentes fizessem aquilo que Deus pediu para fazer, eles mesmos se impressionariam com a sabedoria e inteligência existente por conta da sabedoria e inteligência dos princípios que Deus coloca no meio do povo de Deus. Tinha gente na igreja, ali de Tiago, que se dizia sábio ou sábia e inteligente. Então, para isso, para se declarar sábio e inteligente, era preciso evidenciar algumas características. A primeira delas, um proceder manso. Diz aí, no verso 13, quem entre vós é sábio e inteligente, então mostre mostre em mansidão de sabedoria. Não é incomum, certamente, as pessoas se acharem sábias. Na verdade, as pessoas se acharem sábias mais do que elas são. O próprio Jesus Cristo, de uma maneira, quem sabe, irônica, disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Paulo, adiante, entendendo essa palavra de Jesus Cristo, afirma que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos. Os filósofos na época se achavam sábios. As pessoas na igreja se achavam sábias. E Tiago está dizendo assim: já que vocês estão se achando sábios, mas sabedoria causando divisão? Sabedoria manchando a reputação dos outros? Sabedoria utilizando a língua, que ele disse no capítulo dos outros, para destruir a vida das pessoas? Verdadeira sabedoria não faz isso. Ela é absolutamente diferente. A tentativa de se enxergar
a verdadeira sabedoria, como que valorizando uma capacidade intelectual em detrimento de uma vida moral, a gente vai ver isso adiante, jamais encontra espaço nem em Tiago, nem em lugar algum. Como se houvesse uma absoluta separação onde fosse possível alguém ser sábio intelectualmente, independentemente da vida que leva. Isso não encontra espaço. Pelo contrário, a sabedoria que é aplicada aqui é a sabedoria de uma cuidadosa aplicação do conhecimento daquilo que se sabe à vida pessoal. Na verdade, diga-se de passagem, a palavra manso, literalmente, que Tiago está se utilizando, é uma palavra que faz referência a um cavalo arisco, um cavalo não domado, porém amansado. Então, pensa, você já viu um cavalo brabo? Você já viu um cavalo ainda por ser domado? É interessante que depois de amansado, o cavalo não perde a sua força natural, mas ele se comporta de maneira amável e humilde. O cavalo não perde a sua força natural. Ele, pelo contrário, direciona de maneira amável, entre aspas, e humilde. Na verdade, essa é a sabedoria bíblica. Uma pessoa com competências intelectuais, tendo sua vida recheada de uma conduta que siga a verdade solipsista, verdade com V maiúsculo, com um ego sob controle. Eu vou repetir. A verdadeira sabedoria mantém a força natural que Deus deu, através da inteligência e das competências intelectuais, de uma vida recheada de conduta que segue a verdade. Cansado de ver gente que se diz sábia e a vida está... Eu nem vou mencionar as coisas das quais eu ando nas minhas andanças por aí, que nem mencionar é até feio. Mas isso existe, por incrível que pareça, de maneira estranha nas minhas andanças. Aqui não, mas nas minhas andanças por aí sim. De maneira totalmente recheada de uma conduta que segue a verdade, mantém competências intelectuais, segue a verdade e tem um ego sob controle. Na igreja, as disputas sempre serão disputas entre egos, sempre serão. O verdadeiro sábio é aquele que tem o seu ego no seu devido lugar. Sabedoria para acelerar, sabedoria para diminuir, sabedoria para correr, sabedoria para andar. Não é à toa que Paulo coloca lá em Timóteo, dizendo que o servo de Deus deve ser apto para ensinar entre duas palavras. Aptidão para ensinar se encontra entre a amabilidade e a paciência. Todos aqueles que querem ser líderes da igreja, todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo, devem ser aptos a ensinar entre a amabilidade e a paciência. Uma tradução, quem sabe, livre do verso que acabamos de ler, diria assim, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou, numa tradução mais literal, se a gente quiser, demonstre com base na sua conduta as suas obras em humildade de sabedoria. Então, neste caso, mostre em mansidão de sabedoria. A mansidão a que ele se refere é de alguém que teve como um cavalo que foi domado por uma outra pessoa. Uma força que colocou o nosso ego no nosso devido lugar. E que agora, a despeito da força ainda existente, Deus não tira essa força, porque foi dada por Ele. A despeito dessa força ainda existente, nós somos pessoas agora amáveis. Somos pessoas humildes. Por isso Tiago disse lá no começo, acolham com mansidão, como um cavalo domado. Então, a primeira coisa de alguém que evidencia a verdadeira sabedoria e inteligência dos céus é alguém que tem um proceder amável, um proceder domável, um proceder manso, um proceder de um ego sob controle. Além disso, ele diz que é um proceder correto, isso é tranquilo, mas é tão óbvio, mas é bom só a gente mencionar, que proceder condigno significa voltar para determinada direção, caminhar no lugar correto. Como eu disse, é alguém que segue a verdade.
Verdade em relação a termos gerais, porque Tiago, não, eu não tenho nada contra a ação social, mas Tiago não está pensando nisso, ele está pensando em obras de maneira geral. Então, Pedro vai dizer assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para aquilo que eles falam contra vocês, eles observando as vossas boas obras, quaisquer que sejam elas, eles aprendam a glorificar a Deus e literalmente no dia da visitação. Nós já estudamos esse texto de Pedro, provavelmente o dia da visitação seja a visitação da segunda vinda de Jesus Cristo. O que significa que esta amabilidade e este bom procedimento se faz perceber na vida diária de todos nós, ou na vida diária daqueles que são sábios e inteligentes celestialmente falando. Todos os dias a gente deveria, não é? Cansei de ver as pessoas dizendo assim, mas na igreja ela é uma benção, mas lá fora não sei o que é, uma coisa estranha. Mas na igreja não, mas tem que ir porque na igreja é uma benção. Não, irmão, é benção em qualquer lugar. Como nós estudamos lá em Efésios 5,18, sede enchidos continuamente do Espírito Santo de Deus. É um exercício contínuo em todos os lugares onde vamos. O Espírito de Deus, ele não habita no nosso coração quando estamos na igreja e quando saímos daqui, cada um anda por sua conta e risco. O Espírito de Deus nos acompanha onde nós estamos. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus controla o nosso ego. E onde quer que estejamos, sendo desafiados pelas circunstâncias diárias, sendo enchidos continuamente com o Espírito Santo de Deus, nós vamos mostrar diariamente a nosso procedimento digno. Uma sabedoria mansa em todas as realidades das quais nós colocaremos a nossa mão. Um proceder amável, um proceder correto, mas também, graças a Deus, um proceder interno. Diz aí no verso 14, se pelo contrário, tendes em vosso coração. Graças a Deus ele diz isso, porque Tiago menciona o coração. O que está em jogo aqui são aqueles que desejam ocupar um lugar de liderança, que devem repensar as suas motivações. Não só eles, mas toda a igreja, mas especialmente eles. Por quê? Porque as motivações, literalmente equivocadas, podem levar alguém a utilizar a língua de maneira prejudicial ao corpo de Jesus Cristo. Preste bem atenção. Abrigar determinados sentimentos no coração são contrários a um procedimento digno e a alguém que se diz sabiamente manso. Vou repetir, é muita coisa. Abrigar determinados sentimentos no coração são contrários a um procedimento digno e a alguém que se diz sabiamente domado. É tão domado que está tendo que sentimentos são esses? Ele faz menção quais são os sentimentos: inveja amargurada e sentimento faccioso. É estranho porque são sentimentos que destroem a unidade da igreja. Paulo já alertava isso dizendo assim: porquanto, havendo entre vocês, igreja, ciúmes e contendas, não é assim que vocês andam segundo a carne? E ele ainda vai dizer um pouquinho mais adiante: eu temo que, indo ter convosco, não vos encontre da maneira que eu quero, e que também vós me acheis diferente do que vocês esperam, e que haja entre vocês contendas, invejas, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulhos e tumulto. Entre vocês quem? A igreja, e entre vocês a liderança da igreja. Claramente, os cristãos, de uma maneira geral, e a sua liderança podem ter sentimentos abrigados no coração que são sinônimos a inveja amargurada e sentimento faccioso. Pensa num alguém nutrindo um sentimento como esse, usando a língua agora dentro da igreja, com um coração com inveja amargurada e sentimento faccioso. Dois sentimentos absolutamente destrutivos de quaisquer que sejam os relacionamentos onde as pessoas manifestarem estas coisas, quer seja na igreja local, na família e assim por diante. Inveja amargurada é uma metáfora que Tiago está se utilizando para dizer de alguém áspero, de alguém afiado, de alguém, como é que é o nome daquela faca que corta rápido, tramontina, de alguém que não estou ganhando nada, tá? De alguém que é destrutivo, que não se importa com o sentimento dos outros, mas fez alguma coisa, tem gente que é afiado com a língua, porque tem dentro do coração inveja
amargurado. Tiago, então, diz que duas motivações equivocadas que todos nós precisamos avaliar em nossos corações, se nós as temos presentes dentro de nós. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que nutriram isso e as devidas consequências maléficas para a igreja. José do Egito, diz a palavra, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerado o caso consigo mesmo. Lucas, fazendo menção de José do Egito, diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam ele para o Egito, porque é isso que o invejoso faz, ele vende os outros. É isso que o invejoso faz, ele abre mão dos outros. É isso que o invejoso faz, ele não quer a companhia dos outros. É isso que o invejoso tem, ele não aguenta a bênção de Deus sobre os outros, mas a palavra de Deus diz que a despeito dos patriarcas serem invejosos de José e ele serem vendido para o Egito, Deus estava com José. Atos capítulo 7, verso 9. Ânimo sereno é a vida do corpo e a inveja a podridão dos ossos. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem é que pode resistir à inveja? Jesus foi entregue a Pilatos e o autor registra da seguinte maneira: estando o povo reunido, pergunta a Pilatos: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo, que vocês chamam de Cristo? Porque sabia Pilatos que os fariseus entregaram Jesus Cristo por inveja. Olhavam Jesus Cristo, na verdade eram contra Jesus Cristo, porque eles queriam ser e ter aquilo que Jesus Cristo era e tinha, mas não tinham. A inveja é isso. A gente não suporta aquilo que as pessoas são. A gente não aguenta que a palavra de Deus diz que Deus era com José do Egito. As pessoas, por conta disso, venderam José do Egito. Sabe o que é pior para mim nessa história toda? Que diz lá o texto, no verso 13, mostre, se pelo contrário, 14, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não se gloriem disso, preste bem atenção. As pessoas ainda batiam no peito porque achavam que ter estes tipos de sentimentos era um motivo de orgulho. Isso é motivo de vergonha dentro do nosso coração. Nem liderança, não importa o lugar em que nós ocupemos. Pastores, estou no mesmo barco que você, todos nós estamos no mesmo lugar. Nós não podemos nutrir inveja amargurada e sentimento faccioso. A gente não deve se gloriar disso, e o que é pior, ele diz, nem mintam contra a verdade. O que ele quer dizer com isso? É que tem gente que nega a realidade. Está todo mundo vendo que ele é invejoso, está todo mundo vendo que a pessoa é facciosa, todo mundo consegue perceber as intenções más que existem dentro do coração, onde elas simplesmente vão se historicizando para longe dela. Mas a pessoa diz, irmão, você não está vendo? Não, eu não tenho nada disso, não, eu estou bem. Tem certeza que você não tem inveja? Não, eu estou tranquilo, por dentro está se remoendo, nem dorme. Então, Tiago está dizendo, não minta, não negue a realidade. Como é que você sabe e eu sabemos se essas coisas existem dentro de nós? É óbvio que ele vai dizer aqui algumas das características que dá para a gente perceber. Mas, se você quer saber de maneira direta, pergunte para alguém, você me acha uma pessoa invejosa? A gente já perguntou isso para alguém? Não pergunta porque não tem medo da resposta. Você me acha uma pessoa facciosa? Uma pessoa que vai e causa divisão? Eu contribuo para a unidade da igreja ou para a divisão da igreja? Eu contribuo e gosto que Deus abençoe os outros ou eu tenho ciúmes de Deus abençoar os outros? Porque inveja, irmãos, eu não tenho dificuldade de entender que a gente deve compartilhar as coisas, se entristecer com quem se entristece e alegrar com quem se alegra. Se entristecer com quem se entristece, ainda tudo bem, porque pelo menos a pessoa está sem. Agora, se alegrar com quem tem aquilo que nós não temos, é só para crente isso. Crente, muito crente mesmo. Porque se a gente não prestar atenção, a gente não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Onde a gente percebe a mão de Deus, porque Deus age de maneira diferente na vida de seus filhos, e Deus vai abençoando determinados filhos, e a gente não gosta do tratamento que Deus dá a alguns de seus filhos, porque o tratamento que Deus dá a alguns de seus filhos, nós gostaríamos que Deus desse a nós, mas Deus não dá, por N razões. E aí, o que acontece? A gente não consegue se alegrar com a alegria alheia. Então, quem é que tem sabedoria e inteligência celestial? Quem tem um proceder amável,
doce, um ego controlado. Quem tem um proceder correto, quem tem um proceder interno, que sabe estas coisas, mas que também tem um proceder doado. Diz o verso 15, esta não é a sabedoria que desce do alto. Tiago assume que para sermos sábios ou sábeis, isso literalmente precisa vir de Deus. Isso não é natural nem em mim, nem em você. Nós não encontraremos no reino dos homens naturalmente a sabedoria neles, somente se formos iluminados por Deus. Nós precisamos de Deus, de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, para sermos semelhantes a Ele. E Ele disse que Ele veio do céu, o reino dele não é deste lugar, não é desse mundo e vai levar a gente para o mundo dele. Uma sabedoria completamente diferente. Deveras, o meu povo está louco, diz o texto do Antigo Testamento, e já não me conhece. São filhos insensatos, não inteligentes. Por quê? São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Isaías chega a dizer que a gente deve aprender a fazer o bem. É isso, irmão. Sabedoria se aprende. Paulo diz que Deus, literalmente, com esse tipo de postura, iria acabar com a sabedoria desse mundo. Uma sabedoria que ele diz que é terrena, literalmente fazendo um contraste com aquilo que é celestial, uma sabedoria absolutamente limitada pela perspectiva exclusivamente da terra. Até Paulo diz isso, que algumas pessoas eram crentes e se tornaram inimigos da cruz de Cristo porque se preocupam exclusivamente com as coisas terrenas. Vive uma vida totalmente rompida, dicotômica, não há transcendência na vida de pessoas assim. Então, seria como João dissesse, aqui é a sabedoria terrena, e João disse é a sabedoria do mundo. Ele diz, Tiago, é a sabedoria animal, para João é a sabedoria da carne, que é a sabedoria, literalmente, do nosso ego. Judas chega a chamar os libertinos que causavam divisões na igreja de animais. Gente que causa divisão na igreja, segundo Judas, ele chama de, são sensuais, a palavra é essa, são animais, seguem a tendência exclusivamente da sua alma. Uma sabedoria animal é aquela que procede do homem em seu estado natural caído. E tinha gente assim no meio da igreja, que não lembra Deus em absolutamente nada. Paulo diz que ciúmes e contendas existindo na igreja, não é assim que vocês andam segundo o homem. Todos nós, irmãos, incorremos no risco de, como igreja, nos organizarmos comunitariamente para andarmos segundo o homem. Cheio de rixas, cheio de contenda, de sabedoria exclusivamente animal. Mas ele diz também da sabedoria demoníaca, ou do diabo. Significa que, se alguém faz isso, os demônios, se estivessem no lugar dessa pessoa, agiriam exatamente do mesmo jeito que essa pessoa age. São ações, atitudes e palavras que são endossadas por Satanás. Este parece comigo. É só a gente olhar se as nossas ações, elas se parecem mais com ações que apontam para Jesus Cristo ou com ações que apontam para Satanás. E mesmo sendo uma sabedoria demoníaca que expressa perfeitamente o que Satanás faria se estivesse em nosso lugar, isso não elimina a responsabilidade pessoal de pessoas que agem debaixo de influências dessa maneira. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a sabedoria, ela vem do alto. Ela não está entre nós. E se ela vem do alto, agora sim ele começa a falar as características daí. Isso aqui não vale só para a igreja que vai passar por eleição, não interessa, nem que não tivesse eleição, vale para a igreja, vale para qualquer pessoa, qualquer um que quiser andar num cristianismo que se diga cristianismo verdadeiro. Sabedoria do alto, graças a Deus, já que ela é doada, é uma sabedoria que tem a característica primeiramente pura. Em ordem de importância, preste bem atenção, pureza vem em primeiro lugar. Por quê? Quem tem sabedoria celestial, obrigatoriamente anda em pureza moral. Quem tem sabedoria celestial anda em pureza moral. Se você e eu não andarmos em pureza moral, não é sabedoria celestial.
É sabedoria terrena, animal e demoníaca. Porque a primeira característica, antes de todas elas, é que quaisquer coisa que façamos, não importa a quantidade das coisas que façamos, mas a qualidade das coisas que fazemos. As motivações precisam ser puras. Por isso, Tiago disse, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, lá no capítulo 1, entre outras coisas, ele diz, é guardar-se incontaminado do mundo. Cansei de andar por aí, de igrejas que trabalham com coisa mais do que cavalo emprestado. Mas não precisa ser minimamente santo, pode ser uma pessoa nova na fé que vai perceber que é Sodoma e Gomorra que existia no meio da igreja. Isso é nas minhas andanças por aí. Mas nem todo mundo que age bem. Nem todo mundo que tem obras, tem boas obras. Nem todo mundo que tem boas obras do ponto de vista puro, do coração. Isso. Porque se não existir uma obra com coração puro, o que é que vai acontecer? A exemplo de Caim. A Escritura registra que ele matou o seu irmão porque as suas obras eram más. E onde é que vai cair isso? Se tiver obra má, a gente vai matar alguém no meio do caminho. Vai matar de que jeito? Com a nossa língua, irmão. Gente linguaruda. Gente que a língua não cabe nem no bolso. Gente que, sabe aquele pirarucu, que tem grande, que nem numa caminhonete não cabe? Tem gente que uma língua nem na caminhonete não cabe. Gente que bate e leva. Gente que é rápido no gatilho. Gente que fala sem pensar as coisas. Gente que não presta atenção que tem outras pessoas do outro lado. Gente que não se importa em verificar os lados das coisas. Simplesmente gosta de ir falando. Um exemplo disso, contraste a Caim, é José e Daniel e seus amigos. Pessoas que andavam em pureza moral. Motivações internas devem ser obrigatoriamente motivações puras. Puras do ponto de vista de Deus. Se você quer testar se a sua motivação pura, coloca sobre a mesa com alguém que você confia, de verdade, crente de verdade, a sua motivação para você fazer aquilo, e você vai saber se a sua motivação é pura ou não. Na verdade, Tiago aqui está seguindo nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Às vezes a gente fica procurando um monte de ferramentas. Como é que eu faço para ver Deus? É só purificar o coração, irmão. Esse é o caminho, esse é o início. Sem purificar o coração, a vida absolutamente bagunçada, por dentro cheio de doença por dentro, onde mais expressa o demônio, mais expressa a vida no seu estado natural, mais expressa um cavalo ainda não domado. Aí você quer fazer um monte de programação, pode fazer a programação que for, isso é religiosidade pura, não vai chegar em lugar nenhum. Precisa chegar diante de Deus. Por isso que é sério antes de participarmos da ceia, por isso que é sério todo o culto em que nós participamos, eu e você, todos nós, revemos as motivações. Por que isso me incomoda? Por que eu não faço? Por que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo? Por que minha vida é dessa forma? Senhor, é puro o meu coração. Senhor, as minhas motivações são puras. Senhor, antes de eu trabalhar, antes de eu colocar inúmeras atividades diante do Senhor, antes de eu colocar inúmeras obras, antes de eu fazer as coisas na Tua presença, porque aqueles caras chegaram diante de Jesus Cristo e disseram, eu curei, eu fiz milagres, eu fiz as coisas em Seu nome, e eles dizem, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Gente que trabalhava, mas o coração estava absolutamente longe de Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, Deus, preste bem atenção no que eu vou te dizer, eu tenho repetido por onde eu falo disso, Deus quer que nós façamos, mas nada do que nós façamos acrescenta alguma coisa em Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Porque eu acho que tem gente que está querendo fazer para acrescentar alguma coisa que eu não sei o quê. Deus tem tudo. Tudo vem dele e volta para ele. Ele é que é o doador da vida, ele que é o mantenedor da vida, ele que é o autor da fé, ele que é o consumador da fé, ele que vai vir, vai tirar o pecado, é ele que vai dar um banho de mortalidade. Tudo começou com ele, se mantém nele e vai terminar nele. Não precisa de nada nosso. Então o que é que Deus quer? Um coração puro. Antes de obras, um coração. Caim não tinha isso. Caim tinha um monte de obras, mas ele matou alguém. Porque suas obras eram más. Elas vinham de um coração impuro. Pacífica. A paz é absolutamente excepcional, mas a pureza vem antes dela.
Não é paz a qualquer preço e paz em troca de pureza. Ele está esboçando o que Jesus Cristo diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Percebe que ser um pacificador é diferente de ser um faccioso? Promover união é diferente de promover divisão. Lidar com as coisas do coração é diferente de expressar a bagunça do nosso próprio coração. Antes de ajudar o coração dos outros, eu tenho que ajudar o meu próprio coração. Indulgente. Indulgente significa moderado. Significa uma pessoa literalmente amável, uma pessoa dócil, uma pessoa, preste bem atenção, é porque indulgente, essa palavra não é usada na nossa língua. Indulgente é uma pessoa razoável, uma pessoa que literalmente não insiste em cada aspecto da lei dos costumes, alguém disposto a tolerar aquilo que é possível de ser tolerado, alguém disposto a ceder aquilo que é possível de ceder. Por que as confusões existem? Porque ninguém quer ceder em lugar nenhum. Todo mundo quer brigar pelos seus direitos. Todo mundo fala daquilo que tem vantagem. Todo mundo fala das coisas que lhes são roubadas. Ninguém fala de abrir mão das coisas. Ninguém diz de abrir mão da própria honra. Ninguém diz de abrir mão do seu tempo. Ninguém diz de abrir mão das coisas que ele teria direito. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que abre mão, mas faz isso de maneira gentil, cortês e amável. Eita! Não é alguém que abre mão. Tá bom, fazer o quê, né? Já que tem que abrir mão, vou fazer. Mostrar que eu sou crente. E aí a pessoa destila azedume. Não. Significa que a qualquer que te bater na face direita, dá a outra cara. Irmão, você já fez isso? Alguém fala de você e se diz, vai, irmão, bate do outro lado. Ao que quiser levar para o tribunal, tirar a túnica, você dá não só a túnica, mas a capa também. Você já perdeu para poder abençoar em nome de um propósito maior? Uma pessoa indulgente é uma pessoa que faz isso. Uma pessoa conhecida não por aquilo que ganhou, mas por aquilo que perdeu. Uma pessoa que é conhecida não por exigir os seus direitos, mas por abrir mão de seus direitos. Uma pessoa que faz isso, mas faz isso de maneira dócil no meio do povo de Deus. Tratável, eita. A palavra tratável são duas palavras em grego que significa literalmente ou aberta ao diálogo ou alguém que se deixa persuadir com facilidade. É óbvio quem é, não é Maria vai com as outras não, mas é Maria vai com Jesus, isso. Aqui ele está falando em relação à verdade. É uma pessoa que não é burro-chuco, que não é teimoso. Quando a verdade é apresentada, a pessoa amansa. Quando a direção é colocada, a pessoa abre mão. É uma pessoa conciliadora, flexível, aberta a mudanças. Por que os sentimentos de divisão acontecem? Por que a amargura se estabelece? Conversa com uma pessoa amargurada, você vai ver, elas não abrem mão de absolutamente nada. São pessoas presas no passado, são pessoas que continuamente exigem seus direitos, são pessoas que deixaram de longe a cortesia, de longe a amabilidade, de longe esqueceram-se de que o próprio Jesus Cristo abriu mão do direito de ser quem Ele é e se encarnou e habitou entre nós. Ele não tinha nenhuma exigência que o obrigasse a fazer o que ele fez, mas ele fez isso com cortesia, com gentileza, com amabilidade em relação aos seus. Então, o Espírito Santo é quem torna os cristãos maleáveis. A briga é muito estranho para mim. Eu não me lembro de ter. É muito estranho para mim, se tiver, minha palavra para você, tire. É muito estranho para mim um cristão levar o outro no tribunal. É muito estranho isso para mim. É porque não é você que perdeu. Eu vou falar o que eu perdi já para você ver que eu também já perdi coisas. E nem por isso levei ninguém no tribunal. Os crentes jamais. Paulo coloca isso como uma situação absolutamente da carne lá na carta aos Coríntios. Então o que eu faço se eu estou tendo prejuízo numa relação? Assume o prejuízo. É assim que um crente faz. Eu sei que é estranho, eu sei que humanamente é estranho, eu sei que é, mas é assim que deve ser feito. Eu nem sei se tem no meio da igreja, mas se tiver, a minha palavra para você, tire, porque se eu souber, eu vou atrás de você. Não faça isso. Isso é completamente contrário a tudo aquilo que se diz uma sabedoria de alguém que é indulgente, moderado e abre mão dos direitos, colocando o irmão no tribunal. Isso faz o menor sentido isso. Tratável é alguém que se deixa... É Davi. Davi foi um cara que pisou na bola, mas Davi está errado. Ele diz, eu estou errado.
Tem gente que você fala, está errado, você diz, não sei. Tem certeza que é assim? Eu vou pensar mais ou menos. E nossa, velho, para convencer, você chama um, chama dois, chama a igreja, leva no conselho, volta para trás. E você tem que andar no milímetro danado, porque não tem nem Cristo, acho que se descer não convence o cara. Um cristão, gente, é alguém que quando a verdade é apresentada, ele amolece na hora. Porque é a palavra do seu Senhor Jesus Cristo que está dizendo. É na hora, irmão. Um cristão, a gente precisa de líderes assim. Onde tem, diante da verdade, ele se curva. Diante da verdade, ele abre mão. Diante da verdade, ele cede. Diante da verdade, ele dialoga. Diante da verdade, ele conversa. Diante da verdade, tem conciliação. Nós precisamos de igrejas assim. Muito mais de líderes dessa forma. Então, você quer eleger um líder? Ele precisa ter minimamente isso. Minimamente tem que ser alguém com motivações puras. Como é que eu sei se é alguém com motivações puras? É pacífico? É maleável? É uma pessoa que se deixa persuadir pela verdade com facilidade? É só você ir percebendo. Uma pessoa que é plena de misericórdia e de bons frutos. Plena de misericórdia, é óbvio que ele está fazendo um contraste com a própria língua que ele disse no capítulo anterior, que é carregada de veneno mortífero. Então, em vez de ter uma língua carregada de veneno mortífero, eu tenho uma língua que é misericordiosa. Senhor, eu vou ser misericordioso porque eu recebi misericórdia, eu sei o que é estar num estado onde é uma pessoa necessitada de misericórdia. Então, eu vou exercer misericórdia. Isso vai se manifestar. São pessoas cheias de bons frutos. Não é de ação social, irmão. Pode ter ação social, não tem nenhum problema com isso. Mas Tiago não está pensando nisso. Ele está pensando de ações de maneira geral, inclusive ação social. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu estou cansado de ver de gente que quer liderar a igreja, de gente que quer ser mestre no meio da igreja, mas você precisa caçar onde é que estão os bons frutos. Não são pessoas carregadas de bons frutos. Não são pessoas que os outros veem com facilidade bons frutos. Onde você dá uma chacoalhada, cai sobejamente tudo que ela faz. Ela não precisa, porque Tiago está pensando na liderança e na igreja, ela não precisa ser líder da igreja para ser cheio de bons frutos. Jesus Cristo, quando se aproxima de uma figueira que parecia que tinha frutos e não tinha, porque ela quis parecer aquilo que ela não era, ele amaldiçoou aquela figueira, nunca mais ela voltou a aparecer ter frutos. Por quê? Porque ela estava carregada de alguma coisa que não tinha. Quem é que me lembra isso? Judas, irmãos. Está na cara, está esfregado na nossa cara. Pessoas que eram nuvens sem água. Pessoas que eram como que árvores em plena estação de frutos, destituídas dos frutos. Você chacoalha, 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 não sai nada. Não sai misericórdia, não sai bondade, não sai pureza, não sai maleabilidade. Você não vê a vida celestial quando você chacoalha na vida de algumas pessoas. Você vê carnalidade de um monte de gente. Nós precisamos de líderes assim. Se minimamente se chacoalha, o céu cai sobre a vida da pessoa. É fácil você enxergar isso. Qualquer igreja precisa de líderes que são líderes que tenham sabedoria e inteligência celestiais. Irmão, se a sua vida está podre, se a sua vida está precisando de reforma, você não precisa abrir aos quatro ventos o que é que existe de errado, mas conserte a vida. Não ouse ser líder nem daqui, nem de lugar nenhum da face da terra, porque você precisa cuidar do seu coração. Deus quer um coração puro primeiro, Deus quer uma vida absolutamente entregue. Deus não quer líderes como Caim, Deus quer líderes como Abel, diferentes, onde você chacoalha, sai Deus, e não chacoalha, sai Satanás. Chacoalha, sai a humanidade, chacoalha, sai a vida no seu estado bruto e natural. Parece que nunca andou com Deus. Tem gente que é líder da igreja, você tem que andar cheio de dedos dessa forma, porque mais parece que é Satanás do que Deus. Cansei de ver isso por aí, irmãos. Por isso eu estou insistindo que não é ação social, porque não é mesmo. Eu estou cansado de ver gente fazer um monte de coisa, mas você chacoalha, de Deus não sai nada. Sai gente matando os outros com a língua. Sai gente ferindo e manchando a reputação alheia. Sai gente com veneno na língua. Sai gente que há uma absoluta duplicidade no seu coração. Sai gente julgando a vida dos outros. Não tem bons frutos pessoas assim. Não me interessa se elas vão ser líderes. Nem crentes não podem ser assim. Deus não chamou a gente para ser desse jeito. Deus chamou a gente para literalmente ser cheios de bons frutos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Tiago está fazendo aqui é só expressando o que Jesus Cristo diz lá no Sermão
do monte, imparcial e sem fingimento. Imparcial é uma pessoa que não é dividida. Sem fingimento, literalmente, aqui ele está usando a palavra que eram aquelas máscaras utilizadas para interpretar determinados papéis. E aí você pega uma máscara e que vai interpretar um papel alegre, tira, pega outra máscara que vai interpretar um papel triste e assim por diante. Aqui, literalmente, a troca de máscara, troca de roupa, troca de cenário para interpretar papéis, são pessoas que esboçam aquilo que expressa com clareza o fingimento, a hipocrisia. Essa troca de papéis, mudança, instabilidade e imprevisibilidade. Preste atenção se na nossa vida não tem isso. Mudança para o mal, instabilidade e imprevisibilidade. Tem gente que dá medo de você chegar, sabe por quê? Você não sabe o que vem do outro lado. Tem gente que tem medo de conversar com ela, porque você fala, meu Deus, você vai até cheio de dedo, porque é tão imprevisível que vem do outro lado. Os crentes não devem ser assim. Os crentes devem ser tão previsíveis, que quando você for falar, você já até sabe o que vem do outro lado. É por isso que te dá coragem. E faziam aquela mulher prostituta, que Jesus estava na casa de um camarada líder da igreja, e aquela mulher passando vergonha, enxugando os pés de Jesus Cristo com as suas lágrimas. E ele diz, olha, eu entrei nessa casa e você não me honra, mas essa mulher está me honrando desde que eu cheguei aqui. É gente que é capaz de colocar a própria honra em risco, se isso tiver em risco a honra de Jesus Cristo. A pessoa não faz. Por isso eu disse lá a respeito da língua, porque é a imagem de Deus. Esse é um argumento, eu fui para casa falando com Augusto sobre isso. Não fale dos outros porque tem nada a ver com os outros, é por causa da imagem. Aí tem gente ainda que quer tocar nos outros, né? Muito estranho. É por isso que está no meio da igreja matando os outros com a língua. Que ainda não entendeu que a imagem eu devo recuar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se tiver uma mulher grávida, que alguém assustar tem que morrer quem assustou, porque tem vida dentro dele. É uma vida por uma vida. É que a vida está tão não sacral para nós, tem tanta falta de sacralidade para nós, que a gente acha que a gente pode falar o que quiser e fazer o que quiser com os outros. Não pode. Nunca pôde. Desde o começo, nunca pôde. Por incrível que pareça, os dois últimos pontos, não, o último ponto é doado, isso vem do céu. Então, você quer uma liderança assim? Olhe e veja se tem pureza, se tem docilidade, se tem indulgência, pessoas moderadas, vê se tem pessoas pacíficas no coração, que são pacificadoras, onde elas vão, fogo abaixo. E tem gente que parece que onde vai, é igual jogar graveto. Se tinha foguinho ali, aí que toca fogo mesmo. Aí que, não, onde vai o fogo abaixo. A pessoa está disposta a ir lá e a pacificar as realidades, porque as suas motivações, todo mundo percebe que são motivações puras. A gente percebe, irmão, quando as motivações não são das melhores. A gente não sabe dizer o que é, mas a gente percebe quando as motivações não são as melhores. Por quê? Porque essa é a sabedoria que é doada, é celestial. Mas, além de ser doada, se você quer ser líder da igreja, é também um proceder semeado. Ele diz lá no verso 18, é em paz que se semeia. Isso. Tiago fala de um procedimento que eles aprenderam porque alguém semeou em seus corações. Semear é ensinar as pessoas a viver de um modo reto e justo diante de Deus. Aos pais, minha palavra para os pais, eu disse hoje de manhã, minha palavra para os pais, eu vou dizer mesmo quando não for dia dos pais. A responsabilidade dos pais, biblicamente falando, é semear no coração dos filhos o que é justo. Estou vendo pais aí, onde não semeiam a justiça no coração dos filhos. Olha, como é que quer ser líder? Desse jeito? Não faça isso, irmão. Tenha brio na cara, tenha brio no coração. Você não conseguiu semear nem no coração de seu filho gritando, seu filho gemendo, me socorre, e você diz que é desse jeito que as coisas vão andar, e em vez de demonstrar qual é o caminho correto, iluminar o coração do seu filho, você simplesmente abandona o seu filho ao seu próprio bel prazer. E ainda diz, mas faz, vai andando, fazendo, agindo. Por quê? Porque nós estamos acostumados numa espécie de, nem vou dizer o que, protestantizado, onde a gente acha que pelo nosso muito fazer, nós seremos julgados. Irmãos, Deus quer obras de corações puros,
purificados não como Caim, mas como Abel. E Deus se aproxima de Caim e diz, e aí, Caim? E Caim tem a cara de pau de negar diante de Deus. Ele diz, mas Caim, o sangue clama, a terra clama pelo sangue de Abel. Eu sei o que você fez, Caim. Não faça isso. Nós precisamos aprender a ensinar as pessoas nesse caminho. Os pais, a igreja e especialmente a liderança da igreja. A liderança da igreja não tem outra responsabilidade a não ser semear no coração da igreja o fruto da justiça. Se nós não queremos o trabalho de lidar com pessoas para dizer que isso aqui é injusto, o caminho da justiça é para o lado de cá, isso aqui está escuro, o caminho da clareza é para o lado de cá, isso aqui não está certo, o caminho do que é correto é para o lado de cá, não venha ser líder da igreja, irmãos. Porque tem gente que quer ser líder da igreja, mas não quer semear a justiça no coração alheio. Não dá certo. A igreja não precisa disso. Fique onde está. Já está errado de ficar onde está. Mas pelo menos não estrague a igreja vindo para a liderança, se você não tem o brio de querer fazer uma visita para dizer, irmão, não é assim, é assado. E aí as pessoas não vão gostar. E você diz, mas não é assim, é assado. Você está processando seu irmão na justiça comum? Não é, a Bíblia diz que não é desse jeito, é para o lado de cá, irmão. Nossa, mas quem é você para colocar? Não, eu sou autoridade, é desse jeito que é para caminhar. Não, eu desisto, eu não vou caminhar mais assim, eu vou caminhar assado. Você está errado, se você fizer isso, eu vou... Vem cá, por que você está fazendo dessa forma? Aí parece que tem gente que quer o status da igreja, mas não quer o ônus da igreja. Não quer a responsabilidade. Não quer chegar e visitar a casa das pessoas e perceber que, como Paulo, sentia como que dores de parto, para fazer com que Jesus Cristo brotasse no coração alheio. Você acha que é fácil brotar Jesus Cristo no coração alheio? Vem para a liderança da igreja com esta intenção de ter isso dentro do coração e ter essa vontade de semear aquilo que ainda não existe, e aí você vai ver como dá trabalho semear o fruto da justiça. A sabedoria divina produz um ciclo sem fim. Nós precisamos semear essa palavra, semear isso no meio da igreja. É isso que é liderança. E não usar a língua para ferir os outros, e não usar como veneno mortífero, e não usar a língua para amaldiçoar e abençoar ao mesmo tempo. Coisas que são mais uma esquizofrenia espiritual do que outra coisa. Deus não chamou a gente para isso. A Bíblia diz que quando a gente chegar no céu, vão ter uma série de amigos que nós cultivamos em Cristo Jesus. Pessoas que nós ensinamos o Evangelho, por graça de Deus, é Ele que fez. As pessoas se converteram, a gente não domina essas coisas, mas à medida que converteram, nós dizemos, não, eu estou aqui, eu vou ajudar você nesse caminho. Ó, o caminho é por aqui, não é desse jeito, levanta mais cedo, larga a mão de ser preguiçoso, faz dessa forma. É só você fazer igual você faz com seu filho. Dá um trabalho do tamanho do dia inteiro. E a Bíblia diz que muitos amigos nos receberiam nos tabernáculos eternos. Eu sempre tenho curiosidade de saber que Jesus Cristo vai me receber o dia que Ele me chamar. Mas certamente precisa ter mais gente além de Jesus Cristo. Eu pergunto, quando você for chamado para perto de Jesus Cristo, além dele, quem é que vai lhe recepcionar dizendo, e aí fulano, obrigado porque eu estou aqui por sua causa. Lembra que você saiu da sua casa para me ensinar? Lembra que você fez? Obrigado. Graças à sua intervenção que eu estou hoje aqui. Quantas pessoas, amigos em Cristo Jesus, receberão vocês nos tabernáculos eternos? O efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Essa é a promessa da palavra de Deus. O meu povo vai habitar em moradas de paz, moradas bem seguras, lugares quietos e tranquilos, e ainda que haja saraivada e caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados os que semeiam. Os que semeiam. Líder foi chamado para semear. Crentes foram chamados para semear. Isso não é um programa da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Isso é um programa da Igreja Presbiteriana Celestial. Onde quer que nós estejamos, os crentes foram chamados para semear. E aí, Paulo diz, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas a estas mesmas pessoas, a igreja de Éfeso, a igreja que se converteu de caminhos absolutamente tortuosos,
gente que precisou, gente madura para dirigir aquela igreja, porque senão ia ter muita dificuldade. Ele diz assim, depois de dizer e orar pela igreja para que Deus conceda espírito de sabedoria, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, não como insensatos e não como necios, e sim como sábios. Porque Deus chamou a igreja de Éfeso para andar com sabedoria no coração. Então, como evidenciar a sabedoria e a inteligência celestial? Eu queria que a gente cantasse aquela música, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque é isso que todos nós precisamos, o pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Nós precisamos de um proceder amável, nós precisamos de um proceder correto, tem que saber o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de um proceder interno, tem que estar disposto a avaliar as próprias motivações do coração. Tem que estar disposto a chegar diante de Deus e dizer, por que você faz o que você faz, irmãos? Por que você se fecha do jeito que você se fecha? E por que você se abre do jeito que você se abre? Qual é a motivação que rege você para andar dessa maneira? Um líder precisa aprender a colocar suas motivações sobre a mesa. Um proceder que é doado, isso vem dos céus. Se a gente quer uma liderança, tem que ser liderança com um coração puro, é o que ele diz lá, tem que ser uma liderança primeiramente pura. Não me interessa quantas obras, me interessa que sejam puras. Vamos ser pessoas que agem, vamos ser pessoas que trabalham, mas vamos fazer do jeito certo. Vamos fazer com as intenções corretas. Porque senão, cansei de ver lugares que é Sodoma e Gomorra, faz um monte. Eu nem posso dizer mais porque está sendo gravado. E nem quero também. Faz um monte, mas a Bíblia diz que tem coisa que dá vergonha só de falar. Não dá, irmão. Pureza no coração. A gente quer líderes. Onde é que estão? A pureza, a paz, a indulgência, pessoas maleáveis e razoáveis. Não é gente que são interpretadas como crica. Gente tratável, que se deixa persuadir com facilidade. Liderança não pode ser diferente. Tem que se deixar persuadir com facilidade. E os crentes também. Cheio de misericórdia, não é cheio de veneno. Cheio de bons frutos. Deve ser a coisa mais natural do mundo se enxergar. Aquilo ali, ó, parece que eu estou vendo a pessoa. É isso. Estas pessoas se indicam para a liderança. E mesmo que não indicasse, mesmo que a gente não tivesse nenhum processo de eleição, são essas pessoas que a gente deve visualizar, que devem dirigir a igreja. Pessoas cheias de bons frutos, imparciais, não divididas e que não são hipócritas. Na cara faz um jeito, por trás cheio de veneno. Ah, então eu vou ser desse jeito. E aí é azedo em todo lugar. Melhor. Mas o azedume não cabe um cristão azedo. Simplesmente não cabe. O cristão tem que ser dócil e amável no trato. É simples assim. A gente encontrar isso, a gente encontra pessoas que literalmente devem ter a disposição no coração para semear estes frutos dentro da igreja. Semear estas coisas no coração de pessoas. Porque é em paz que se semeia. Isso aqui é aprendido. Se ninguém disser para nós, eu termino um cara que foi um estuprador conhecido aqui em Brasília. Eu nem estava em Brasília ainda na época. Estava na universidade lá do Federal de Cuiabá. Psiquiatra teve vários lá. Um deles foi entrevistar esse camarada. E perguntou, você não acha que isso é errado? Ele disse, não, um abraço, senhor Moacir. Antes que eu me esqueça, o senhor Moacir está assistindo sempre aí. Família, visitei o senhor Moacir. Um grande abraço. Obrigado pelo pão de queijo e tudo mais que saiu de lá dele. Valeu, senhor Moacir. O Moacir fez uma mesa que dava para comer, acho que 15 pessoas lá. Só fui eu visitar. Obrigado, senhor Moacir. Deus abençoe. Está sempre atento aí e acompanhando a gente. E perguntaram, o psiquiatra perguntou para esse estuprador, e aí? Isso está errado. Você não acha que está errado? Eu falei, não. Mas a sociedade diz que está errado. Você não acha que está errado? Eu falei, não. Cara, mas o mundo diz que está errado. Ninguém nunca disse para você que está errado? Não. Eu cresci vendo meu pai fazer isso na minha frente.
Tem muitos filhos de pastores que não querem estar na igreja, porque em casa vem o que verdadeiramente é a sua família. Ele não quer, irmão. Filhos de crentes que chegam em casa, ele diz, assim, não quero. Precisa semear na nossa própria casa. Então, a gente precisa dizer isso às pessoas, porque senão elas não vão aprender isso naturalmente. Vamos ouvir, depois de terminar, nós vamos ficar de pé. Você pode cantar sentado mesmo, mas é só para a gente ouvir que esse é o desejo mesmo, um coração puro. É isso que Deus espera de todos nós. Presbítero Robson, vem aqui e ora por nós, por gentileza, nos dirija a palavra em oração final. Que Deus dê estes procedimentos à igreja de sabedoria e inteligência celestiais, mostrando um proceder manso, bons procedimentos, mostrando que isso é doado, que a gente tem disposição para semear aquilo que da parte de Deus recebemos. Vamos orar? Senhor amado, nós te exaltamos e te bendizemos nessa noite por essa palavra que nos exortou, que nos fez pensar, ó Deus, na nossa vida, à luz de que o Senhor tem, ó Deus,
falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, dura, mas necessária. Pela confrontação, ó Deus, que o Teu Santo faz dentro de nós, Verdade. nos trazendo, ó Deus, a consciência, ó Deus, de onde nós estamos e como estamos vivendo e como deveríamos viver, ó Deus, segundo a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, a caminharmos, ó Deus, a respondermos positivamente a essa exortação que recebemos nessa noite. Nos ajude, ó Deus, a voltar, ó Deus, ao caminho da justiça. Amém. Ajude-nos, ó Deus, a trilharmos o caminho da justiça. Tenha misericórdia, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor trabalhe em nossos corações, que haja em nossos corações, ó Deus, um coração quebrantado e contrito, em um coração ensinável, conforme, ó Deus, o salmista Davi, ó Deus, agia. E não obstante, ó Deus, quando confrontado pelo profeta Natã, Verdade. pelo profeta Gade, a atitude dele não era outra senão dizer: pequei. Pequei contra o Senhor. E a atitude dele era essa convicção e o desejo de mudança. Que seja assim conosco, Pai. Amém. Que haja em nós, ó Deus, essa disposição. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Abençoe para que essa palavra, ó Deus, que hoje ouvimos e que temos ouvido, possa, ó Deus, gerar, ó Deus, transformação na vida do Teu povo, Amém. nas nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo que aqui ouvimos, ó Deus. Que no tempo do Senhor possamos, ó Deus, crescermos, ó Deus. A cada dia possamos ter comportamentos diferentes, Amém. comportamentos, ó Deus, alinhados e em conformidade com a Tua palavra, com o ensinamento, ó Deus, do apóstolo Tiago, que exortou para a igreja no passado, mas que exorta ainda hoje, porque é a palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito que usou, Ele é o Espírito que hoje habita em nós. Amém, Deus. Santo Deus, tenha misericórdia. Abençoe a Tua igreja. Despede em paz a Tua igreja. Amém, Deus. Cheio da Tua graça. Tenhamos uma semana, ó Deus, conduzida e guiada pelo Teu Santo Espírito. Amém. Em o nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação e bênção do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar?